Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. E hoje, neste vídeo, vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa quinta lição da nossa revista de adulto, CPAD, deste terceiro trimestre. O título da nossa lição: A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Em outras palavras, vamos tratar da questão do aborto, um tema muito polêmico que divide opinião, mas, como diz a palavra de Deus, a vida Deus dá e só Deus pode tirá-la. O nosso manual é o que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se a Bíblia Sagrada diz que tirar a vida é crime, a Bíblia Sagrada é a nossa verdade absoluta. A dessacralização da vida no ventre materno. Nosso textuário está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, como já pontuei, vamos tratar sobre temas, fazer uma rápida reflexão sobre temas como aborto, eutanásia, legalização dessas ideologias progressistas que relativizam tudo, prega-se meu corpo, minhas regras, é proibido proibir, permite-se tudo, joga a palavra de Deus no lixo e vivemos desta maneira, nesta sociedade já no maligno. Mas, como igreja, ela tem que se posicionar segundo o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, há muitos e muitas que se dizem cristãos, se dizem Igreja de Cristo, mas que corrobora, que compactua, que é a favor dessas práticas homicidas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito categórica: não matarás. Vamos refletir um pouco sobre esse assunto. O nosso texto bíblico em classe está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 33, 39 e ao 45. Está escrito assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamando com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nosso texto bíblico está falando da concepção milagrosa do Senhor Jesus Cristo e do encontro de Maria com Isabel, uma que era virgem e outra que era estéril. Os objetivos desta nossa lição: vamos refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, identificar os traços da cultura de morte presente em nossos dias e as suas consequências, e também compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Então, nesta lição, ela nos convida para refletir, para se posicionar, né? Refletir sobre a cultura da morte que permeia a nossa sociedade e qual é o nosso papel como igreja nesta sociedade. Qual o papel da igreja diante de temas tão polêmicos? A igreja se relativiza ou ela mantém sua verdade intacta? Porque Deus não mente. Deus não se equivoca. Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Deus é o autor supremo da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra e soprou seu espírito. E o homem tornou-se um ser, alma vivente. Então, toda ideologia que tem o objetivo de alterar este conceito de vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero, ou seja, apologia ao aborto. A ideia progressista, os progressistas, são toda filosofia ou ideia que é a favor do aborto, da eutanásia, da legalização das drogas. Tudo é permissivo, segundo essas filosofias progressistas. Tudo é permitido, não há nada que possa ser impedido. Meu corpo, minhas regras, minha verdade é que vale. Não existe mais uma verdade absoluta. Tudo passa a ser relativizado, daí chamado de pós-verdade, porque aquilo que era verdade hoje não faz mais sentido para esta geração, chamada geração Nutella, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a ideia progressista, ela reivindica que o ser humano, a autonomia sobre a vida, o ser humano tem autonomia sobre a sua própria vida e afronta a soberania divina, né? Afronta a soberania divina, relativiza tudo, tudo é permitido, inclusive tirar a vida de inocentes
indefesos. Nosso primeiro tópico desta lição vem trazer uma reflexão a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a concepção de Cristo. Maria, uma virgem comprometida em casar-se com José, recebeu a visita do anjo Gabriel, ali na comunidade de Nazaré, no estado ali da Galileia, na Palestina. Está lá em Lucas, capítulo 26, versículo 27. O anjo lhe faz uma revelação que no ventre dela ela conceberia e daria à luz um filho, mesmo sendo virgem. Conhecemos essa história, e que o nome desta criança seria Jesus Cristo, e ele salvaria o seu povo. Diante do inusitado, da mensagem inusitada ali do anjo, Maria indaga como se faria isso, haja vista que ela não havia conhecido o varão, que ela nunca tinha, apesar de ser noiva comprometida com José, eles não haviam tido ainda intimidade, ainda não havia tido relação íntima, só após casarem-se. E aí Maria indaga ao anjo: como é isto, meu Senhor? Haja vista que eu não conheci varão algum. O anjo explica a Maria que a concepção, a gravidez dela seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria não pediu um sinal para que confirmasse isto, Mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel, uma prima sua, com o intento de ajudar ali na sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Isabel era esposa de Ananias, aquele que ficou cego quando estava lá no santuário, no templo, lá com incenso, quando o anjo deu a mensagem de que ele teria um filho, de que sua esposa ficaria grávida, e como Isabel já era idosa, João duvidou e ficou mudo, não conseguiu falar até o nascimento de João o Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então, o testemunho das Escrituras nos mostra que várias mulheres que foram usadas por Deus foram estéreis. Nós temos o exemplo de Sara, que deu a Abraão um filho já na sua velhice, que foi Isaque. Rebeca também era estéril. Depois de muita oração, Deus abriu a madre de Rebeca e ela concebeu ali, teve ali Esaú e Jacó. A Raquel, uma das esposas de Jacó, também era estéril. Raquel foi a mãe de José, aquele que foi governador do Egito, foi a mãe de Benjamim. Nós vemos em 1 Samuel, Ana também era estéril, orou a Deus, insistiu, perseverou, e Deus abriu a madre de Ana e nasceu Samuel. Samuel foi o último dos juízes ali de Israel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz, um grande instrumento de Deus naquele período que o povo de Israel precisava. E também Isabel, Esse episódio aqui já registrado ali no Novo Testamento, Lucas vem registrar. Isabel também já avançada em idade e era estéril, mas para Deus, como vai dizer o anjo, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. O anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel: é este o 6º mês para aquela que era chamada
estéril. Então, João Batista tinha 6 meses no ventre de Maria, de Isabel, quando Maria concebeu, ficou grávida ali do Senhor Jesus Cristo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo. Então, para esses que pregam, que dizem que a criança só passa a ser um ser humano, literalmente, quando nasce, já cai por terra este ensino errado. Porque quando João Batista estava no 6º mês e quando ouviu a voz de Maria, que havia chegado ali, João Batista se alegrou ali no coração, no ventre ali de sua mãe, onde a sua mãe foi cheia do Espírito Santo de Deus. Então vamos aprendendo que a vida é desde o momento da concepção, já se forma um ser único, com DNA único, com características únicas, uma pessoa singular, única, e não há outro igual, desde o momento da concepção. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente fica estarrecido com tantas crianças que são mortas, assassinadas todos os dias. E estes pensamentos, estas filosofias satânicas, mundanas, pregam, ensinam que não é homicídio, não é pecado, não é assassinato quando se pratica um aborto. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Deus adotou o ser humano com a devida ou com a dádiva da procriação. Sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. A relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossados quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e Isabel, uma que era virgem e a outra que era estéril e já estava também na sua velhice, né? Que coisa linda a palavra de Deus nos ensina. Por isso, o cristão não fica no escuro, porque ele tem um manual de regra, de fé e prática. Por isso a igreja não se mistura, porque ela é única. Ela contém a verdade, que é a palavra de Deus. Então, teologicamente, quando começa a vida humana? Na fase embrionária ou na fetal? Quando observamos a palavra de Deus, aos olhos do Senhor, autor e conservador da vida, antes mesmo da concepção. Antes mesmo da concepção. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 15, está escrito: antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e te dei às nações por profeta. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Então a vida começa no momento da concepção. É a palavra de Deus que nos diz. Nosso segundo tópico, a cultura da morte. Vivemos na era da cultura da morte, né? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Legalização de aborto, eutanásia, apologia ao suicídio, controle de natalidade, entre tantos. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida.
desconstrução, mata-se por qualquer coisa. Estimula-se a chamada eugênia, é o descarte de um ser humano com alguma malformação no ventre, no útero materno, como se esta pessoa ao nascer fosse uma mancha para a sociedade, um peso para a sociedade, um peso para seus pais, para os programas sociais. Então, é chamada eugênia, ou seja, descarta, mata aquele ser ainda no ventre da mãe, se confirmar que ele tem alguma deformidade. Mata-se ainda no ventre da mãe. É um assunto muito triste que nos leva a refletir, porque Jesus morreu por cada um de nós. E nós observamos, quando estudamos temas tão singular que é a vida, e como a vida é descartada como se fosse qualquer coisa. Como se fosse qualquer coisa. Vai lá e mata um inocente que não pode se defender. Porque prega-se a liberdade a qualquer custo, a busca do prazer a qualquer custo, o chamado hedonismo, prazer sem consequências, sem levar em conta as consequências, e acaba tirando a vida de inocentes. Então, a eugênia é o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher. Ou seja, o direito à privacidade da mulher, da mãe, sobre o direito da vida. O direito de proteger meu corpo vale mais do que uma vida, né? Vale mais do que uma vida, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do ventre, do inocente, que não consegue se defender. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Vai lá, pratica o sexo sem compromisso, de qualquer maneira, gera uma criança, as irresponsabilidades, e vai lá e assassina, mata um inocente. Então é este sistema, esse ensino progressista, essas filosofias, essas ideologias que o mundo aceita, que o mundo abraça. E o que a palavra de Deus confronta, mostra, descarta. Porque a palavra de Deus é a verdade dói, a verdade mostra o erro. E o mundo, como Jesus vai desejar no maligno, ele não aceita a verdade que confronta, mas a igreja de Cristo está aqui como para ser luz, para ser sal, para mostrar a verdade, para que aqueles que se arrependam sejam alcançados pelo amor de Deus. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa de liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos. Ou faz-se tudo de qualquer maneira. A prostituição, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, como eu bem entendo, com quem eu bem quiser, né?
à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e tantos outros. A eutanásia ativa, né? A quem defenda, a também chamada eutanásia, e sob o argumento de que não se deve manter artificialmente a vida subhumana ou pós-humana, vegetativa, né? E que se deva evitar o sofrimento de pacientes ou dos pacientes que estão com alguma patologia, alguma enfermidade, que são desenganados pelos médicos. O cristão não deve apoiar-se nessas práticas. A palavra de Deus condena isto, pois consiste em uma ação deliberada e consciente, normalmente por parte do médico, a pedido do próprio paciente, ou familiares, com ou sem o consentimento do paciente, através da aplicação de algum tipo de agente, medicamento, substância, que leva esta pessoa à morte, evitando com o argumento de evitar o sofrimento. Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Deus deu a vida, só Deus tem o direito de tirar a vida. A ação de médico tirando a vida do paciente é vista como um assassinato, segundo a maioria dos estudiosos da ética cristã, né? Se reconhece que a eutanásia é um crime contra a vontade de Deus, porque é Deus que deu a vida, só Deus tem o direito de tirá-la, só Deus tem o direito de tirar a vida. Qualquer opinião contrária a essas ideologias é considerada violação da liberdade humana. Pode-se fazer qualquer coisa, né? As Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que embora livre, o homem tenha a liberdade de escolha, o ser humano não tem o direito de profanar o seu próprio corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Salomão vai dizer que tudo na vida é vaidade, vivido longe, distante da palavra de Deus. Tudo é vaidade de vaidade. Mentes vazias, uma loucura. Nós olhamos para esta geração, para esta juventude desta geração, e a gente fica preocupado com o que estamos vendo aí. Preocupadíssimo. Mas a palavra de Deus é a verdade. Mas o mundo está cego, o sistema do anticristo está aí, e a igreja de Cristo não pode dormir, não pode descansar. Ela tem que se posicionar. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, e é o ato de descontinuar a gestão do ser vivo. Há 3 posições básicas acerca do aborto. 3 posições. Há aqueles que acreditam que os nascituros são aquele que vai nascer ou já concebido, né? Aqueles que acreditam que os nascituros são subhumanos, estes favorecem ao aborto, são a favor do aborto, né? Um bebê não é um ser humano até possuir autoconsciência. Esses que acreditam que os nascituros são subhumanos, eles são a favor do aborto e acreditam que um bebê é um ser humano, ele não é um ser humano até ele passar a possuir autoconsciência, ou seja, quando ele nasce. Há aqueles que sustentam que os nascituros são plenamente humanos e se posicionam contra toda forma de aborto. Estes são a favor da palavra de Deus, a igreja do Senhor. Infelizmente, algumas já estão se enveredando por este caminho tortuoso. E há aqueles que argumentam que os nascituros são seres humanos em potencial. Estes também favorecem o aborto em algumas situações
específicas para estes que argumentam que os nascituros, são seres humanos em potenciais. Ele acredita que a humanidade do indivíduo vai se desenvolvendo gradualmente entre o momento da concepção e o nascimento, né? Então, 3 posições aí acerca do aborto. O aborto pode ser não intencional, quando acontece ali sem a intenção da mãe, né? Acontece, infelizmente acontece, ou provocado no período da gestação. Nós vemos um episódio na lei mosaica que provocar a interrupção da gravidez, provocar da mulher, era um ato criminoso. Está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23, quando vai dizer ali que se um homem acidentalmente machucar uma mulher e ela estiver grávida e ela vir abortar, a criança nascer, se a criança sobreviver, ele apenas pagará uma multa. Mas se a criança vier a morrer, ou a mãe, ele pagará com a própria vida, porque trata-se de um assassinato. No 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Não matarás. Não assassinar, né? O intérprete do Decálogo concorda que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Não matarás. Quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Está tirando a vida de alguém que não pode se defender, de um inocente, alguém que não tem culpa, mas vão lá por causa do relativismo, da permissividade, da mente distante de Deus, faz-se qualquer coisa e a sociedade aplaude, apoia estes crimes contra o inocente. E fechando o nosso terceiro tópico da nossa lição, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego de vida. Em Jó, capítulo 12, versículo 10, está escrito que na mão de Deus, está na mão de Deus a alma de tudo que vive, e o espírito de toda a carne humana está na mão de Deus. Deus deu a vida, só Ele pode tirar, né? O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36, 9. O valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Em João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o diabo veio roubar, matar, tirar a vida e destruir. Matar, roubar e destruir. Veio matar. Então, seus adeptos matam como se estivesse matando qualquer inseto. Sem consciência, sem peso na consciência, vai lá e tira a vida de um inocente. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta, né? O princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, no Cântico de Ana. Somente Deus tem o poder sobre a vida. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às suas ações, né, de manipulação de sua consciência a despeito da vida humana. Os sistemas de comunicação, as mídias sociais, pregam, ensinam, influenciam. Se o cristão não tem a mente de Cristo, não está enraizado na palavra de Deus, não busca
na fonte da vida, ele se deixa influenciar, né? A vida, o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, em Jeremias 1,5. O rei Davi corrobora que a pessoa é concebida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Veja o Salmo 139. Deus mostrando que, mesmo antes da concepção, o Senhor já está cuidando de nós. Então, tirar a vida de um nascituro, mesmo depois, no momento depois de gerado ali, já é um assassinato. Já é um assassinato. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. O salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versículo 15 e 16, né? De acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta, né, do cromossomo masculino ao feminino. E essa nova célula é um ser humano que possui identidade própria e, portanto, seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejo ou caprichos humanos. O homem tem 23 cromossomos, a mulher tem 23 cromossomos. Dias depois da união do espermatozoide com o óvulo, já gera um ser que contém 46 cromossomos. E isso não se altera para a vida inteira. Então já é um ser único, formado. Já é uma vida. Esta nova célula é o ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido. Já possui seu próprio DNA, né? A Igreja mantém o princípio teológico de autoridade bíblica. A Bíblia é o nosso único manual de regra, fé e prática. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Escritura é inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir. Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. A palavra de Deus ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. A palavra de Deus ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatidos. Toda ideologia que relativiza a palavra de Deus deve ser combatida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, bênçãos do Senhor. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez. É uma agressão ao direito inviolável de nascer, tira a vida do inocente. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assevera que Deus é o autor da vida, o detentor da vida. Deus deu a vida e só Ele tem o direito de tirar. Deus abençoe.